Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família com Santa Ceia, que traz o tema a providência de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes por vencermos mais um mês na presença do Senhor. Quantos aqui enfrentaram lutas no mês de aleluia, no mês de abril, né? No mês de maio, né? Glórias a Deus. A luta vem para todos, viu, igreja? A lutas e vitória. Glória a Deus. Olha a irmã Neide já contando as bênçãos antes do culto, ó. Glória a Deus. As lutas vêm para o ímpio, vêm para o cristão, vêm para todos. A diferença é que o cristão, ele tem a vitória, né? E muitas vezes o ímpio, ele perece na luta, né? Ele passa por muito mais aflições, ele enfrenta de uma forma mais difícil, né? Porque não tem a bênção de Deus, né? A graça não está debaixo da graça de Deus. O cristão está debaixo da graça. Mas a chuva vem para todos, né? O sol vem para todos e glórias a Deus por isso. Amém? Vamos estar já orando, agradecendo ao Senhor por mais um mês, por essa semana. Vamos estar pedindo a bênção do Senhor para mais um culto e um mês, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, convida a igreja a ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Pai, estamos muito felizes, Pai, por estar aqui na Tua presença, por vencer, Pai, mais um mês com a Tua ajuda, com a Tua graça, com a Tua bênção, passando por lutas e recebendo a vitória, alcançando a vitória do Senhor. É maravilhoso Te servir, Pai, é maravilhoso estar na luta, na guerra, com aquele que está na frente, Pai, pelejando por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um mês. Obrigado por esse mês que se inicia. Obrigado por essa semana que se foi, por essa semana que começa hoje. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelas ricas bênçãos, pelos livramentos, que até mesmo, Pai, não temos conhecimento dos livramentos que o Senhor nos dá. Mas o Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que livra, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Por isso, Pai, queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Pai, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor com um coração quebrantado, um coração humilde, um coração sincero, reto,
diante do Senhor, Pai. Perdoa-nos e receba, Pai, todo louvor e toda adoração que vai ser ministrado ao teu coração nessa noite. Receba, Pai, receba a adoração desses que estão presencial, além de nós que estamos presencial, e também de todos que estão online conosco, Pai. Receba, Pai, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, Pai, seja em uma casa, na rua, na estrada, no ônibus, no avião, no trem, no metrô, no Uber, aleluia, ou dentro da congregação, ou dentro da sua própria casa, que o Senhor receba, Pai, todo louvor e toda adoração que for, aleluia, ministrado ao teu coração de forma sincera. Receba, Pai. Nós sabemos que o Senhor, a adoração move o teu coração, Pai. Que nós possamos mover o teu coração, chamar a tua atenção através do nosso louvor nessa noite. Usa a minha vida, Pai, direciona este culto para que tudo venha a sair perfeito para a tua glória. Que o Senhor fale comigo, fala com a tua igreja, com o teu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, vamos fazer o nosso momento de louvor. Peço a você que está online, não deixe se distrair, não permita que ninguém, nada venha te distrair no momento da adoração, no momento em que você estiver cultuando ao Senhor. Não permita que nada venha atrapalhar você, distrair você, pois o inimigo, ele é especialista em querer distrair o povo de Deus, mas você não deixe que Satanás venha roubar o tempo precioso que nós damos para o Senhor, e que nosso louvor, o nosso tempo seja nessa hora dedicado somente a Ele, o nosso Deus que é maravilhoso. Amém? Vamos adorar o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. És adorado entre nós. Sim, meu Deus. Tão desejado aqui. É, Jesus. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Pessoal que crê, levante a sua mão, diga glória a Deus. Diga: eu creio, Senhor. Está chegando um grande dia. O Senhor
vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, Sim, meu ele Deus. vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, aleluia! Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem, então levante as suas mãos e adore, porque ele vem buscar a sua igreja. Ele vem. A igreja será arrebatada. Nós iremos para lá. Então levante as suas mãos e diga. Mas a igreja será Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem, Yeshua. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Estou procurando alguém que possa dar o descanso, a paz pra tua alma. Estou à procura dos aflitos e oprimidos. Essa é a resposta de Deus. Eu tenho paz para te dar. Estou procurando causas impossíveis. A resposta eu tenho em minhas mãos. Estou à procura do que não há mais vida. Eu sou a sua ressurreição. Ele diz: Eu sou a sua ressurreição. Tomai sobre si o meu jugo. Ele diz isso. Aprendei de mim,
maravilhoso sentir o teu consolo, Senhor. Maravilhoso, Deus. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Eu vou repetir, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós nos consideramos castigado por Deus atingido, afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos traz a paz, nos traz a paz. Eu te aliviarei. Sim, Senhor. Tomai sobre si o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. Eu te aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo. Aleluia. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Lança sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei. 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 E eu te Aleluia. Eu te aliviarei. Quantos estão sentindo o consolo de Deus nessa noite? Queria que você colocasse as suas mãos sobre a pessoa que está ao seu lado. Que a sua mão seja a mão do Senhor. Aleluia. O seu trabalho é descansar no Senhor. Ele não quer que você leve esse fardo pesado. Ele já levou sobre ele, lá na cruz do Calvário. Ele traz alívio nessa noite para a sua vida. Ele traz alívio para você nesse dia. Você não pode carregar isso. Ele já carregou por você. Verdade. É tempo de você lançar sobre ele. Lançar sobre ele. Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele diz: eu, o Senhor, te aliviarei. Eu te aliviarei. Eu te aliviarei. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus, agora com os dízimos e as ofertas.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 28, versículo 20 a 22, que diz assim: Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus por essa palavra. Os irmãos poderem sentar rapidinho. Irmãos, eu estava vendo um debate esses dias, né? Um cristão contra 25 ateus, né? E você vê o Espírito Santo de Deus ali poderosamente dando um respaldo e resposta para todos os 25 ateus. Tremendo. Depois eu vou ver se eu mando no grupo da igreja para vocês assistir. Você vê que coisa tremenda, né? Parece uma covardia de botar um cristão, né, com 25 ateus, né? E os caras bravos, revoltados. Você vê que eles são mais revoltados com Deus do que a falta de acreditar em Deus, né? É tanto que o professor confronta algum deles e fala assim: então peraí, pelo seu argumento eu estou entendendo que você tem uma resistência, uma revolta. Você não duvida que Deus existe, mas você, pelo jeito eu vejo uma revolta. Você é confrontado com o que você ouve sobre Deus, mas você crê, pelo seu argumento, você está comprovando que você crê que Deus existe, porém você não quer, né, acreditar, não quer receber, não quer servir, não quer se submeter. E tem pessoas que não querem se submeter a Deus, ele ignora Deus, despreza Deus, e aí ele diz que ele é ateu, né? Porque ele não serve, ele diz que ele é ateu, né? Então existem muitas pessoas assim, pessoas até que já foram à igreja, nasceu na igreja católica, né? Teve o ensinamento dos pais, né, no catolicismo, e hoje se intitulam ateu, né, por eles não aceitar se submeter àquele que o criou, né? E essa palavra aqui, esse versículo aqui, irmãos, é um versículo que serviria, né? Eu mostraria essa palavra aqui, esses versículos aqui de Gênesis 28 para um ateu, porque assim como ninguém é obrigado, Deus não obriga ninguém a acreditar que Ele existe ou que Ele é bom, né? Ou que Ele é Deus. Deus não obriga ninguém, né? Mas quem tem dúvida de que Deus existe, faça como Jacó. Quem tem dúvida de que Deus é bom, faça como Jacó. Jacó fez prova, fez um voto com Deus, né? E Deus manda fazer prova dele, nos dízimos, nas ofertas, em tudo. Quem tiver dúvidas sobre Deus, não tem problema, pode fazer uma prova com Ele que Ele vai responder, com todo o prazer do mundo Ele vai responder. Talvez não responda do jeito que você quer. Nós não podemos, né, ditar a Deus o que é que Deus tem que fazer ou como Deus deve falar. Ele fala do jeito dele, Ele faz a hora que Ele quiser e se Ele quiser. Se Ele não quiser também Ele não faz. Ele é soberano sobre tudo, né? Então Jacó fez um voto com Deus dizendo, né, se Deus estiver comigo, né, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida, de roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, né? Aí ele diz, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que Ele me deres, certamente te darei o dízimo. É uma questão de honra. Ele decidiu, né? E Deus fez isso, igreja. Ele levou em paz, ele esperou que o irmão dele, ele trapaceou o irmão, esperou que o irmão, né, tomou a primogenitura do irmão, né? Esperou que o irmão Esaú, né, o irmão dele, né, esperou que o irmão dele no caminho, né, falaram para ele que o irmão dele vinha com a tropa, né? Ele falou, agora eu vou morrer mesmo, né?
E quando chegou lá, o irmão dele abraçou, perdoou, né? Jacó levou presentes e tudo para ele. O irmão dele: não, meu irmão, filho, ó, pode ficar, eu tenho bastante, tenho o suficiente. Ele falou: receba, por favor, deixa eu te honrar, né? E aí o irmão Esaú pegou, aceitou os presentes dele e tudo, né? Levou bastante presente. Então, igreja, o nosso Deus, ele é muito claro. Ele é muito preto no branco, né? Como diz o outro, preto no branco dá contraste, né? Então, o nosso Deus, ele é muito claro. Só não enxerga Deus quem tem o coração duro e não quer aceitar. Infelizmente, tem pessoas que não quer se submeter a Deus, né? Então, que nós possamos fazer prova de Deus. Igreja, faça prova de Deus. Nós aqui, nós fizemos, né, pastora Camila? Nós, na nossa prova, né? Nós fizemos muitas provas de Deus, foram muitas, né? Pastora Camila fez umas provas com Deus aí, que Deus teve que mandar a pomba em casa. A pomba de manhã cedo ela só faltou bater assim no bicar né? A janela de vidro assim, né? E ela fez a prova com Deus, né? E o pombo, Deus mandou o pombo para responder de manhã cedo. Nós acordamos, estava lá o pombo. Não sei se é assim que o pombo faz, né? E aí a Camila falou: que barulho é esse? Que tal? Aí eu saí para ver, quando cheguei o pombo estava assim no pezinho da janela lá, ó. E ele ficou lá, né? Vários dias esse pombo ficou lá. A gente fez até um vídeo e tudo, né? E a gente teve como resposta, o pombo teve lá várias vezes, porque a pastora Camila fez uma prova que ela é desse jeito. Ela faz uma prova, ela fala que quer mais confirmação, né? E isso é bom, isso não é ruim não. E aí ela fez, Deus respondeu, e aí ela falou que queria confirmação, e Deus confirmou, respondeu todas as vezes que ela fez prova com Deus, né? Ela era uma nova convertida, né? Eu já tinha né, um pouco de conhecimento a mais de Deus, né? Do caráter de Deus, da natureza de Deus, mas ela estava ali, né, como Jacó. Estava ali como Jacó, querendo conhecer mais de Deus, e ela fez prova de Deus. Jacó fez prova de Deus e Deus respondeu, igreja. Amém? Deus proveu de comer, proveu da vestimenta, chegou em paz, né, diante do irmão, na casa do pai, e aí foi bênção, né? Então, você que tem endurecido o seu coração para Deus, talvez por causa de igrejas, de denominações, por causa de pastores, por causa de pessoas, né, que não dão um bom testemunho, né? Pastores que não dão um bom testemunho, fazem da igreja comércio, né? Fazem da igreja empresa, né? Talvez você tenha endurecido o seu coração para Deus, mas não faça isso, não endureça o seu coração para Deus. Quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, Ele também perdoa até perdoa até as nossas falhas que nós fazemos com os nossos inimigos. Por exemplo, Jacó, ele falhou com o irmão dele, mas porque ele fez uma prova com Deus de ter Deus como Deus dele, e de ser fiel ao Senhor, de fazer aquela pedra um altar, né, de adoração ao Senhor, Deus fez com que o irmão dele perdoasse ele. Olha aí, o cara que era fugitivo, né, Deus quebrou a maldição. Por quê? Porque, né, decidiu se quebrantar diante do Senhor. Então faça isso. Às vezes nós enfrentamos coisas tão difíceis, né, maldições lá do passado, que parece que nunca vai se resolver, né? E muitas vezes a demora é por causa da nossa dureza de coração. Viu, igreja? Deixe o seu coração quebrantado, deixe que o seu coração esteja sempre quebrantado, né? Para amar as pessoas, e principalmente quando se trata de amar a Deus, de confiar no Senhor, de adorar ao Senhor, de honrar ao Senhor. Tenha sempre um coração quebrantado, amém? Então, você que está pelo YouTube, já está disponível aí o nosso código QR Code, onde você pode estar abrindo o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix, com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você que está pelo YouTube, né, no seu smartphone, você pode ir na descrição desse vídeo. Na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Também tem você que está pela rádio, né, pelo site da rádio, você pode ir no menu
no menu do site, indo no menu, você clica no menu, vai aparecer a opção igreja, você clica na opção igreja, clicando na opção igreja vai aparecer a opção dízimos e oferta. Ali vai estar os dados bancários para você estar copiando e colando e estar contribuindo. Você que está nos ouvindo pelo Radiosnet ou pelo aplicativo da rádio, chegou a minha vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você vai ter acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp lá tem os dados bancários para você estar contribuindo. Vamos louvar a Deus com mais louvor, e enquanto isso adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Noites não duram para sempre, tempestade vem, logo vai. Assusta mesmo, eu sei, mas por incrível que pareça, isso é normal. Choro também é como a noite, ainda que demore, um dia logo vem, trazendo renovo, esperança também. Não é porque você não pode ver que nada está acontecendo. Ele tem cuidado de tudo, Ele tem cuidado de tudo. Faz tanto tempo que desanimou, mas a promessa está de pé e está valendo. Ele tem cuidado de tudo, de tudo. Deus é socorro bem presente, Ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Deus dará ordem aos seus anjos para livrar e guardar teus passos. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus está ao nosso lado. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus te veste, te sustenta, te protege, Ele não esquece. Deus é socorro bem presente, Ele é amigo em todo tempo. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. Deus dará ordem aos seus anjos para livrar e guardar teus passos. Não tem como dar errado, não tem como dar errado. É impossível dar errado quando Deus está ao nosso lado. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos estar orando, vamos agradecer ao nosso Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Pai amado, Pai santo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelas ricas bênçãos. Te agradecer, Pai, pelas portas abertas, Pai. O Senhor tem abrido portas no meio do teu povo. O Senhor tem abrido portas, Pai, para os teus servos, para os membros dessa igreja, para nossas vidas. O Senhor tem abrido portas, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos, Pai, pelo cuidado do Senhor. O Senhor não nos priva, Pai, da provação. Aleluia. Mas o Senhor passa conosco, Pai. O Senhor passa conosco no deserto. O Senhor passa conosco. Aleluia.
o Senhor é Deus, Pai, o Deus Pai que cuida dos seus filhos, e nós te louvamos pelo teu amor, que é incondicional, pelo teu cuidado. Nós te louvamos, Pai. Pedimos a tua bênção, Pai, para todos os dizimistas, todos os ofertantes, Pai, todos aqueles que não têm se deixado endurecer o coração, todos aqueles que têm plantado uma semente nesta obra, neste ministério, que o Senhor faça, Pai, aleluia, se multiplicar 1000 vezes mais, Pai, na vida dos teus filhos. Eu profetizo, Pai, 1000 vezes mais na vida dos teus filhos, para que eles possam testemunhar das tuas ricas bênçãos, Pai, da prosperidade, da provisão, da fidelidade do Senhor, que a tua palavra é fiel, nos garante a vitória, e quando nós obedecemos e abrimos o nosso coração para a tua palavra, para os teus princípios, para as tuas leis, para as tuas ordenanças, Pai, nós somos vitoriosos e prosperamos em todos os sentidos na nossa vida, Pai. Por isso te agradecemos e te louvamos, e te agradecemos no nome de Jesus. Que a Igreja Nova Aliança com Cristo, Pai, venha prosperar ainda mais, Senhor, e que esta igreja venha ser uma extensão do braço do Senhor na terra, para socorrer muitas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Convido aqui o nosso irmão Sérgio, vai estar intercedendo pela minha vida. Nós vamos estar trazendo a palavra de Deus. Pai, seu irmão Sérgio. Glórias a Deus, boa noite, igreja. Para nós é um privilégio estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para honrar e glorificar o seu santo nome. Venha até o Senhor, Santo Pai, pedir licença para que possamos se aproximar da sua santa presença através desta oração e por intermédio do seu Filho amado Jesus. É para lhe agradecer por mais esse dia que nos concedeu a vida, com saúde, lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu, especialmente agora neste momento, Santo Pai, lhe agradecer por tudo, as palavras, os louvores que foram ministrados, e especialmente nesse momento, Santo Pai, quero lhe pedir que através do seu Espírito Santo traga a palavra para o seu servo, o pastor Evanildo Gomes, para que ele possa transmitir para nós com clareza, onde possamos entender e discernir e meditar sobre essas palavras vindo do Senhor. Não merecemos nada, Santo Pai, do que te pedimos, pois somos errantes, somos pecadores. Por isso não merecemos nada do que te pedimos, mas toda a honra, a glória e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Obrigado, irmão Sérgio. Glória a Deus. Irmãos, como já foi dito, o tema de hoje é a providência de Deus. Amém? Quantos creem que o nosso Deus é o Deus que provê? Ele provê todas as coisas. Ele provê para nós seres humanos. Ele provê para toda a criatura. É Deus quem provê. Amém, igreja? Não somos nós que somos provedores de nada. Nós trabalhamos, mas o Senhor é quem provê. É o Senhor que faz brotar a semente. O nosso trabalho é de plantar, né? Arar a terra ali, plantar a semente, mas quem faz a semente frutificar, quem é? É Deus. Se Deus não fizesse, a semente ia apodrecer e o nosso trabalho ia ficar perdido, não é verdade? Mas é do Senhor que vem todas as coisas. Da mesma forma que Ele cuida dos pássaros, né? Dos répteis, todas a espécie de animais, marítico, né? As aves do céu, enfim, todos são Deus que cuida. Amém, igreja? Então, da mesma forma, Ele também cuida de nós. Deus seria cruel se Ele nos criasse e deixasse a gente morrer de fome. Deus não deixa, né, ninguém morrer de fome. Amém? Nós colhemos, sofremos por causa do nosso pecado, e quando reconhecemos o nosso pecado,
pedimos perdão a Deus, Ele nos ajuda, nos perdoa e a maldição é quebrada. Amém? Então Deus não tem culpa da maldade do homem, né? Da dureza do coração do homem. Deus não tem culpa, porque Deus, Ele é misericordioso, mas a gente sabe que existem as consequências da maldade do homem, não é verdade? Então, vamos para o nosso primeiro banner. Vamos ler a nossa introdução aqui, que diz assim: Deus é fiel e providencia tudo o que precisamos para viver. Podemos sempre confiar na providência de Deus. E Deus quem nos dá a vida, o alimento, emprego, amigos e tudo que necessitamos. Deus cuida de todas as criaturas da terra. Mas a providência de Deus vai ainda mais longe. Deus nos providenciou a salvação através de Jesus. Ele nos dá alegria e força para resistir ao pecado e nos dá muitas bênçãos espirituais. Amém? Então nosso Deus, Ele não só abençoa com bênçãos materiais, Ele principalmente, Ele nos abençoa, né? Ele nos provê, né, das bênçãos espirituais. Amém? Então a providência de Deus cuida do nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito. Amém? Ele cuida dos seus filhos por completo. Amém, igreja? Vamos aqui meditar no Salmo 104, versículo 14 e 15, que diz assim, ó: é o Senhor, é o que o salmista declara aqui, ó: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, né? É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, né? O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Amém? É claro que Deus não faz brotar, né, da terra não só vinho, não só o trigo para o pão e o azeite, né? Deus não faz só isso, mas o salmista estava falando aqui de coisas que coisas que nós comemos e sentimos que, né, nos sentimos felizes, regozijados, né? Comemos e ficamos satisfeitos, né? Quando fala de pão, né? Quando fala aqui do azeite, né? Vinho, azeite, pão só tem em quem está próspero, não é verdade? Vai ver quanto é que está um vidrinho de azeite no mercado, você vê, quase 40 pau. Já passou disso já, né? Então, o salmista falou aqui dessas três coisas aqui, do vinho, né? Da uva, né? A uva, só quem tinha plantação de uva era quem era próspero, né? Tinha a produção ali de uva e vendia, né? Muitas vezes até para fora, né? Para o Egito e tudo mais, né? Para outros países, né? Então o salmista que ele cita coisas, né? Que dá prazer ao homem, que deixa o homem satisfeito, que o homem se sente, né? Que está próspero. Ele citou essas três coisas aqui e ele declara que é Deus que prepara, que é Deus que provê, né? Quando ele diz, é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, ou seja, ele está dizendo, declarando que é Deus que cuida dos animais, né? Da natureza, e as plantas, né? É o Senhor que faz crescer as plantas que o homem cultiva, né? Para que da terra, é isso mesmo. Cultiva para da terra tirar o alimento. Então é Deus que faz frutificar, né? Deus, ele preparou a terra para frutificar o alimento para todo o ser vivente,
né? Ali as formigas, né? Enfim, todos os bichos que andam pelo chão, ou nas árvores, ou no céu, ou no mar, todos eles, né? Deus, ele criou a terra para brotar, produzir o alimento para nós. Esse é o Deus que nós servimos. O nosso Deus, ele não é um Deus, né, incompetente, né, que se contradiz com as coisas que ele faz. Deus criou os céus e a terra, né, criou o homem, e a Bíblia diz que tudo que ele criou, ele viu que era bom. Tudo que ele criou, ele viu que era bom. Então Deus não errou em nada. Deus, ele não erra. Deus, muitas vezes, ele até muda uma sentença. Ele deixa de fazer, né? Muitas vezes ele deixa de fazer algo que ele falou que ia fazer, quando alguém se arrepende. Então, isso pode acontecer, de Deus falar que vai te matar, e por você se arrepender, né, você pode ser salvo pelo Senhor, porque o nosso Deus, ele é um Deus que dá chance, e ele volta atrás. Se nós nos arrependermos, muitas vezes ele volta atrás do que ele falou. Mas isso não quer dizer que Deus erra, viu, igreja? Amém? Os irmãos entenderam isso? Então vamos citar aqui, vamos trazer algumas algumas referências aqui que fala de provisão na Bíblia, que hoje você vai sair daqui regozijado. Se em algum momento, né, nós duvidamos de que Deus, ele é capaz de prover qualquer coisa para nós, hoje nós vamos sair daqui convictos do poder de Deus, do amor de Deus e da provisão de Deus em nossas vidas, com todas as referências que nós vamos estar trazendo aqui. Amém? Então nós vamos estar lendo aqui Jó capítulo 10, versículo 12. Todo mundo sabe, eu não conheço um ser humano na terra que sofreu, né, que passou por tantas provações, adversidade, sofrimento, igual Jó, né? Jó, ele era um homem rico, de pessoas que já nascem, né, que já nasce pobre, de família pobre, né, e continua pobre. Isso aí a gente está cansado de ver. Mas uma pessoa que era rico, que tinha, né, possuía tantos bens, né, uma família grande como Jó, e depois perder tudo e ficar leproso, né? Eu particularmente, eu não conheço uma pessoa que passou por isso, do sofrimento de Jó, né? Pode até ter pessoas que já, né, nos tempos de hoje, que já sofreu ou está sofrendo mais do que Jó, né? Mas a Bíblia dá esse exemplo aqui de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, sabe o quanto Jó sofreu, né? E os seus amigos ali que viviam abraçando Jó, bajulando aquela coisa toda e tal. Eu acredito que na casa de Jó, né, tinha muita fartura, e os amigos estavam sempre lá comendo e bebendo e tal. Jó, um homem muito generoso. Jó, ele oferecia ofertas a Deus até pelos seus filhos. Até pelos seus filhos, né? Ele oferecia ofertas a Deus em prol dos filhos, né? E Jó, ele, no contexto dessa passagem do versículo 12 que nós vamos ler aqui, o contexto, né, mais para trás e também mais para frente do versículo 12, Jó, ele está contestando o Senhor, né? Jó está interrogando a Deus o motivo do seu sofrimento. Ô pastor, mas pode interrogar a Deus? Você pode até interrogar a Deus, desde quando você não afronte o Senhor. E ele não estava afrontando o Senhor ali no seu lamento, no seu questionamento. Ele não estava afrontando a Deus. No questionamento, Deus, ele falava a Deus: por sinal, não foi o Senhor que me fez, me deu vida no ventre da minha mãe. E ele começa a falar, depois vocês leem aí o capítulo 10 todinho para vocês verem, né? Não foi o Senhor que fizeste isso e tal e tal. Ele foi falando as coisas que Deus, né, fez na vida dele. Então ele estava ali, né, lançando, apresentando ao Senhor todas as coisas que Deus fez na vida dele, né, para ele, porque ele queria entender. Nós não estamos errados quando buscamos entender o que estamos passando. Nós não estamos errados quando fazemos isso. Tem que buscar entender mesmo. Nem sempre vamos entender, mas você não está errado de você questionar a Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso, né?
Não foi o Senhor que me fez chegar até aqui, não foi o Senhor que me trouxe para essa igreja, não foi o Senhor que mandou eu ficar nessa cidade. Isso aí não é afrontar a Deus. Isso aí você está, né, dizendo que foi Ele que fez essas coisas na sua vida, né, que tem conduzido, trabalhado, né, em grandes coisas na sua vida. Então ele diz aqui, aí eu coloquei só o versículo 12 para vocês entenderem. Aí ele diz aqui, né, no meio desse contestamento todo, ele diz: deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Gente, o diabo, todo mundo conhece a história, e, né, quando Deus permitiu Jó passar por isso, né, onde Satanás vinha ali de rodear pela terra, se apresentou diante de Deus, e Deus perguntou: de onde vem, Satanás? Vem aí de rodear, de passear pela terra e tal. Que é assim que ele fica rodeando a terra aí, procurando um para destruir, né? Tem visto, aí Deus disse: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, fiel, tal e tal. E aí Satanás falou: também com a riqueza que ele tem, com a prosperidade que você deu para ele. Quer dizer, até o diabo sabe que é Deus que prospera, né? Foi Deus que tinha prosperado a vida de Jó, né? Aí ele falou: ele só te louva por isso, ele só é fiel a você porque você prospera a vida dele. E Deus permitiu Satanás vir na terra, né, e tentar a vida de Jó. Aí eu imagino o diabo ouvindo Jó falando isso aqui para Deus: deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Aí o diabo saiu arando a terra assim com o chifre dele assim, ó, e voltou para o inferno, porque o homem que estava ali, né, poderia se revoltar com Deus. Motivo ele tinha para se revoltar, porque, né, motivo não vou falar motivo, vou falar tentado ele foi, né, para se revoltar contra Deus, porque os amigos estavam ali falando: rapaz, que pecado foi esse que você cometeu, Jó? Para você passar por isso, não é possível, cara. Algum pecado você tem, Jó. Como é que Deus vai permitir você passar, né? Até a mulher dele falou: rapaz, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque isso, né, não existe. Se você está na presença de Deus e está passando por isso, né? E nós falamos aqui no começo do culto, né, que a adversidade, a provação, as tentações, a chuva vem para todos. Vem para todos. Mas Jó estava ali confiante no Senhor. Em nenhum momento, até que chegou ali de todo o questionamento dele ali, né, o lamento dele, e ele chegou ao ponto, né, o resumo dele foi dizer assim: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele é soberano, igreja. Amém? Ele é soberano. Então nós vemos aqui Jó declarando que Deus é o Deus que dá providência em todos os sentidos, né? Como ele diz aqui: cuidaste, deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Aí a gente vai para Mateus, a gente vê Jesus falando, né? Vamos meditar aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 30 a 33, Jesus, ele diz aqui, ó: se Deus veste assim a erva do campo, né, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porque Jesus, ele está fazendo uma comparação aqui. Quem é mais importante, a erva do campo ou o homem? Quem é mais importante, né? Os animais ou o homem, ou o ser humano? O ser humano é mais importante do que todas essas coisas. E Deus cuida das outras coisas, mesmo não sendo tão importante. Foi isso que Jesus queria que eles entendessem aqui, né? Aí ele diz: portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem vivem atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí ele orienta: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Amém, igreja? Então nós somos tentados todos os dias a buscar primeiro essas coisas, né? Que os pagãos ficam buscando. Os pagãos que não têm Deus, eles ficam buscando essas coisas, tentando preencher o vazio da sua alma, né? Ficam ali tentando preencher com comida, com bebida, né? Com o que vestir, atrás de roupas novas, né? Mas Deus, Ele manda primeiro buscar o reino dEle, né? O reino dEle é a justiça de Deus, ou seja, a vontade de Deus, né? E todas essas coisas que foram citadas ali em cima, comida, tudo mais, serão acrescentadas a vocês. Serão acrescentadas. Amém, igreja? Então, além da bênção espiritual, as demais coisas, todas essas coisas aqui são coisas, né, materiais, ó. Comer, beber, vestir, são coisas materiais. Ele diz que as coisas materiais são acrescentadas. Junto com a bênção espiritual, Deus, ele acrescenta também as coisas materiais. Amém, igreja? Então nós vemos aqui o próprio Jesus falando da providência de Deus, né? Aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz assim, ó: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem punham sua esperança na incerteza da riqueza. Então, você vê o apóstolo Paulo aqui, né, orientando Timóteo, né, a falar para aqueles que são ricos e que têm a sua confiança, né, porque que o pobre se apega com Deus, e todo mundo sabe disso, né? O pobre está lá apegado com Deus o tempo todo, que é pobre mesmo, né? Mas os ricos tendem a não se apegar a Deus, né, e se apegar na sua riqueza. Eu tenho dinheiro, né, cara? Eu posso ter o carro que eu quero. Eu posso ter os melhores médicos, né? E ele se apega ali na incerteza. Paulo chama de incerteza, né? Olha o que ele diz, ó. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem punham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em quê? Em Deus, que de tudo nos provê ricamente. De tudo nos provê, não é miseravelmente não, tudo nos provê ricamente. Deus, ele é rico, ele é poderoso, é soberano, é dono de tudo, criador de tudo. Ele vai nos dar migalhas? Não, igreja. Ele nos provê ricamente. Mas a riqueza de Deus não é igual à riqueza do homem. Amém? E Deus nos provê ricamente para quê? Para a nossa satisfação. É o que Davi fala lá, daquelas coisas que deixam o homem, né, satisfeito, né? Então Deus, ele provê. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, a Bíblia diz que todos ficaram satisfeitos, né? Todos ficaram satisfeitos e sobraram ali 7 cestos. Então, Deus, ele não dá, o cara, ele fica satisfeito com 2 pães e Deus dá um para ele, ele fica lá com vontade de comer mais, não. Deus, ele deixa o homem satisfeito, né? A não ser que a pessoa esteja ali com o espírito da gula. A não ser que a pessoa esteja com o espírito da gula. Aí agora já não é mais o estômago da pessoa, né? É o espírito que está ali devorando ali. Não sabe nem para onde é que está indo, né? Tanta comida, né? Amém, igreja? Então nós vimos o apóstolo Paulo aqui falando da providência de Deus, né? Que nós devemos colocar nossa esperança em Deus e não na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, né? A gente vê Jesus falando isso, a gente vê o apóstolo Paulo falando isso, né? Então, se nós parássemos por aqui, nós já tínhamos motivo de sobra para, né, crer que é Deus que provê de tudo para o seu povo, né? Vamos meditar aqui também no Salmo 78. Salmo 78 é uma passagem aqui onde fala ali da reclamação do povo que estava ali estava no deserto, o povo que veio do Egito juntamente com Moisés, Arão, né?
E o povo estava ali com saudade da cebola do Egito, né? Com saudade do pão. Eles estavam com saudade de tudo, da carne, né? E o povo ficava ali murmurando, reclamando, né? Questionando a Moisés, mas na verdade ele estava questionando era Deus, né? Eles estavam ali questionando era Deus. E eles questionavam Moisés, né? Mas eles não tinham consciência de que Deus estava ouvindo. Porque Deus não ouve só o que quando nós nos dirigimos para Ele. Deus, Ele ouve tudo. Então eles estavam ali se queixando, né? Duvidando de Deus, questionando a Moisés, mas Deus, Ele estava ouvindo tudo. E vocês vão ver o que é que Deus fez, né? Então muitos conhecem essa passagem aí. Aí eu coloquei aqui apenas alguns versículos, né? Coloquei do 19 ao 23, tá? Mas depois vocês leiam aí o capítulo 78 todinho para vocês conhecerem essa história e vocês verem o que Deus fez, né? Mas vamos ler aqui, ó, do versículo 19 a 23, que diz assim, ó: falaram contra ele, né? Contra Deus, dizendo: Será que Deus pode dar comida no deserto? É verdade, aí eles dizem, eles afirmam, né? Que eles já tinham visto isso aqui, ó. É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode oferecer carne para seu povo? Aí no versículo 21, olha o que a Bíblia diz: quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Então é esse tipo aqui, é esse tipo de questionamento que nós não podemos fazer com Deus, tá, igreja? Jó, ele não fez, né? Foi Jacó que nós lemos ali no começo, né? Jacó, né? Jacó, ele não fez esse tipo de questionamento aqui, né? Jó, ele fez prova de Deus. E falamos também Jó ali, né? Que estava questionando a Deus, mas ele questionando as coisas que Deus fez. Não estava questionando as coisas que Deus poderia fazer, né? Então, esse tipo de questionamento aqui, ó, é um questionamento muito perigoso. Porque Deus fica irado, é provocar a ira de Deus e Deus pesa a mão, né? Então, quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo. Deus mandou um fogo. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, né? Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Deus mandou que as portas se abrissem. Eu não coloquei tudo aqui, que são muitos versículos, pessoal. Mas se vocês lerem mais para frente, vocês vão ver que depois desse questionamento aí, Deus proveu maná, Deus fez pão cair do céu. Deus proveu a carne, né, onde as aves, né, caíram do céu e ficou forrado, né? A quantidade de aves que caiu do céu era uma altura assim, ó, que dava tipo quase no meio do corpo das pessoas, de tanta carne que caiu ali. Por volta das tendas ficaram, né? A Bíblia diz que dava quilômetros de distância de carne. Eles comeram que eles já estava dando ânsia de vômito de tanto comer carne, né? Eles provocaram a ira de Deus? Provocou, mas Deus provou. Deus falou, eu vou prover, mas eu vou provar esses que me afrontaram, né? Não foram todos que morreram depois que Deus proveu a carne ali e tudo, né? Não foram todos que morreram, mas muitos morreram. Eu quero acreditar que foram aqueles que não foram todos que provocaram, né? Vamos falar ali algum bom número que provocaram
Deus, ele provou essas pessoas. E muitos morreram. Mas morreram ali com a barriga cheia de pão e de carne. Mas Deus pesou a mão, igreja, né? Então, hoje eu preparei uma surpresa para vocês. No final aqui eu vou colocar um pedacinho do vídeo, né? Onde mostra imagens de onde aconteceu, né, esse episódio aqui, né, no deserto, imagens do deserto, onde aconteceu isso, nós vamos estar mostrando para vocês, tá bom? Então vamos meditar aqui no versículo em 2 Coríntios capítulo 9, no versículo, dos versículos 8 a 10, né? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, né? O apóstolo Paulo aqui ainda falando isso, né? Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá a semente para semear o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita. Amém, igreja? Então você vê que a Bíblia inteira, né, fala sobre a prosperidade de Deus, de que Deus multiplica, de que Deus, né, provê, né, que Deus faz crescer a semente, o fruto, né? A Bíblia inteira fala da providência de Deus, da bondade de Deus, né? E como resultado, Ele faz tudo isso, né, como resultado da generosidade de vocês. Então, igreja, quando nós somos generosos, Deus faz voltar aquilo para nós. A nossa generosidade, que muitos podem dizer assim, mas eu sou bonzinho, igual eu vi uma pessoa falar uma vez, todo o meu sofrimento, minha vida inteira era porque eu era muito bonzinho, agora aprendi a ser dura e severa e fria. Eu vi uma pessoa falar isso, né? E nós, igreja, não podemos se arrepender, né? Se corromper da nossa generosidade por causa da dureza do coração de pessoas. É porque quando nós fazemos, esperamos de pessoas, nós vamos se frustrar. Mas quando nós esperamos de Deus, você pode ter certeza que a recompensa vem. Eu já fiz coisas, já fui generoso com pessoas, né, por muitos anos, né, como eu já dei esse testemunho aqui, onde eu fazia banners gratuitamente. As pessoas cobravam R$50, 40, R$50 para fazer um banner. Eu fazia, eu fazia por semana, eu fazia 14 banners por semana, porque era 2 banners por dia. Era a entrevista que as rádios faziam de manhã e fazia à noite, né? Então eu fazia 2 banners por dia. Numa semana dava 14 banners que eu fazia gratuitamente para várias rádios, né? E depois Deus usou outra pessoa, né, para criar uma rádio e me dar toda, né, estrutura para poder, enfim, as orientações e tudo mais. Ou seja, Deus nos deu, a rádio chegou a minha vez, mas foi Deus que deu, né? Ele usou outras pessoas que não tinha nada a ver com aquelas que eu tinha sido generoso. Então, quando a gente espera de Deus, Ele usa quem Ele quiser. Amém, igreja? Não se corrompa por causa das pessoas, não se corrompa. Amém? Aí, vamos aqui para o quarto banner. Onde nós vamos também meditar aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Amém? Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la
e assim vocês poderão sair dela. Isso aqui não se trata de coisas materiais. Se trata do espírito, né? Se trata do espírito, se trata da alma. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus dará a vocês a força para suportar, né? Para suportá-la, as lutas, né? As tentações. E assim vocês poderão sair delas. Então nós dependemos de tudo, né? De tudo nós dependemos do Senhor. E é Ele que provê tudo o que nós precisamos, tanto espiritual como material. Amém, igreja? Deixa eu beber um pouco de água aqui. Salmo 104, capítulo 104, versículo 14 e 15. O salmista diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, né? Coloquei lá no começo, coloquei aqui novamente, né? O azeite, né? O vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que lhe faz brilhar o rosto, né? E o pão que sustenta o seu vigor. E aqui ainda no Salmo 104, versículo 27 a 30, o salmista continua dizendo, né? Todos esses animais dependem de ti, né? Isso aqui foi uma oração, né? Que Davi, me fala a memória agora, se é Davi mesmo, ou se foi outro salmista que escreveu isso aqui, mas se não me fala na memória, foi Davi. Ele diz aqui: todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dê alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando esconde o rosto, ficam com medo, né? Então ele está falando aqui, ele está comparando o homem com a ovelha, né? E estudando esses dias eu descobri que a ovelha, né? O animal, a ovelha, ele é 100% dependente do homem para tudo, né? E por isso que nós somos semelhante a ovelhas. Deus nos trata como ovelha por isso, porque nós, assim como a ovelha, nós somos 100% dependente de Deus, né? Então, quando o salmista diz aqui, ó, quando escondes o rosto, né, ficam com medo, né? Quando Deus, né, quando eles vê ali que o pastor, né, escondeu o rosto, né, eles ficam com medo, né? Então ele está comparando aqui o homem, né, quando perde, né, a visão de Deus, ou quando Deus se esconde, ele diz: fica com medo, né? Se cortas a respiração que lhes dá, elas morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem e assim dás vida nova à terra. Amém, igreja? Então o salmista aqui, ele está reconhecendo que é Deus que nos sustenta. É Deus que sustenta a vida, o fôlego de vida que nós temos, né, pessoal, para viver 100 e poucos anos. É Deus que sustenta, igreja. É Deus que sustenta, né? E os primeiros, né, os primeiros homens da terra aí que viveu 700 anos, 300 anos, 400 anos, né? Era Deus. Agora, por causa do pecado, nós vivemos, né, ainda menos, porque o pecado, quanto mais o pecado vai se multiplicando, igreja, mais doenças, mais maldições, né, mais condenações a nossa carne sofre, né? E vamos aqui para o quinto banner. Já nós vamos estar passando o vídeo para vocês. Vamos meditar aqui também no Salmo 145. Salmo 145, versículo 14 e 20. Versículo 14 a 20. Olha o que o salmista diz aqui, ó. Ele ajuda os que estão em dificuldades e levanta os que caem. Todos os seres vivos olham para ele
com a esperança, né? Com esperança. E ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. O Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos, é fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Amém, igreja? Então, existem pessoas que estão sofrendo, mas porque não buscam a Deus. Deus não é igual ao diabo, que ele invade a vida das pessoas. Opa, mas ele podia invadir para fazer o bem às pessoas. Não, Deus ele é educado. Senão Deus estaria contradizendo com o livre-arbítrio que ele nos deu. Se eu tenho o livre-arbítrio para escolher chamar Deus ou não, ele não pode invadir o meu livre-arbítrio, né? Quebrar o livre-arbítrio que ele mesmo criou e nos deu. Então, mesmo ele, para fazer uma boa obra na nossa vida, ele não invade, diferente do diabo. O diabo, ele invade a vida das pessoas, né? Mas Deus, o que é que ele faz? Deus, ele nos dá chance. Ele nos dá a chance da gente procurar a ele, da gente, né, buscar a ele, né? Então a Bíblia diz aqui, ó, ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda. De todos que pedem a sua ajuda. Vou contar aqui um episódio aqui, a irmã Neide, né? Me permita falar, mas vou falar porque já recebeu a bênção, graças a Deus nós vemos aí a mudança, né? Do nosso irmão. E uma vez a irmã Neide pediu oração pela vida, né, do Renan. E a gente sempre orou por ele, todas as vezes que ela pediu. E teve uma vez que ela pediu, e nós falamos, né, que Deus falou que não era para orar. E até a gente ficou sem entender o porquê que Deus falou que não era para orar. Porque ele não estava querendo. Ele estava tentando buscar em outros meios, né? Não foi, Maneide? Ele estava tentando buscar em outros meios. E aí, Deus entendeu que ele não estava querendo a bênção dele, né? Então, Deus falou para não orar. Então, você vê que a palavra aqui, ela não se contradiz, igreja, né? Deus está perto de todos os que pedem a sua ajuda. E dos que pedem com sinceridade. Não adianta você pedir isso sem ser sincero. Pedir a bênção de Deus, mas não quer Deus. Eu quero só a bênção dele. Não quero ser crente coisa nenhuma, não. Eu só quero só a cura e acabou. Ah, Deus não. Se não for com sinceridade, Deus, ele não vai dar, né? Aí ele diz mais aqui no 19, ó. A todos os que o temem. Mas aí sim, deixa eu terminar de contar, né? Porque eu contei que o abençoado lá, ele não quis, né? Mas depois ele quis. Vou contar também, né? Que ele depois, Deus falou com ele tomando banho, Deus falou com ele. Ele buscou do outro meio lá, se frustrou, ficou com a consciência pesada, se sentiu que tinha feito um pacto de maldição, né? E ele ficou com aquilo na cabeça e tudo. Ele tomando banho, Deus falou para ele, olha, eu quebro a maldição. Se você seguir a religião da tua mãe, eu quebro a maldição, né? E depois disso, Sérgio, ele veio, né? Veio com fé, trouxe a mãe dele também, pediu que orasse por ele e pela mãe dele, e depois disso, nunca mais o diabo teve direito na vida dele. Estou falando a verdade, Maneide? O diabo até tentou de algumas vezes oprimir ele. Ele sentiu que o diabo estava perto, ele sentiu a opressão, como se o diabo fosse dominar ele novamente, mas isso não aconteceu, porque Deus não permitiu mais. Ou seja, ele sentiu a opressão, mas a possessão, nunca mais o diabo se atreveu. Por quê? Porque ele quis a bênção de Deus, né? E Deus tem feito uma obra maravilhosa na vida desse jovem, né, irmã Neide? Tem feito uma obra maravilhosa, libertou de muitas coisas, de muitas maldições, vícios, tudo mais. Deus tem libertado. Por quê? Porque quis. Se não quisesse, estaria sofrendo. Amém, igreja? Aí no versículo 20, né? A todos os que temem,
dá o que é necessário, ele ouve os seus gritos e os salva da morte. A todos os que temem, né? Ele dá o necessário e ele ouve os gritos e os salva da morte, né? Aos que temem. O Senhor protege os que o amam, né? O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Ele protege os que amam, mas destruirá os maus. Amém, igreja? Esse é o Deus que nós servimos. Para terminar aqui, né? Nós vamos meditar no Salmo 65, versículo 9 a 12, que diz assim: fazendo chover, mostra o teu cuidado pela terra e a tornas boa e rica. Com as chuvas do céu, tá vendo, Miguel? Com as chuvas, Miguel fica pedindo chuva o tempo todo. Com as chuvas do céu, enches de água os rios, e assim a terra produz alimentos. Pois para isso a preparaste, né? A terra. Aí no versículo 10 diz: regas com muitas chuvas as terras aradas, e elas ficam amolecidas pela água. Com as chuvas amacias bem as terras, e por isso crescem as plantações. Versículo 11: como é grande a colheita que vem da tua bondade. Por onde passas a fartura, né? Por onde passas a fartura, né? A gente vê isso na vida do Obed, né? Davi levou a presença de Deus, né? A arca de Deus na casa de Obed. A mulher estava doente, as coisas não estavam prosperando. Foi levar a arca para lá, para a casa de Obed. A mulher de Obed foi curada e começaram a prosperar. Por quê? Aonde o Senhor passa, há prosperidade. Mas o Senhor só passa onde chamam ele. Se não chamar ele, ele não vai passar lá, né? Então o salmista, ele declara isso aqui, ó, né? Aonde passas, por onde passas, né? A fartura, né? Os pastos estão, aí o 12 diz, os pastos estão abertos, estão cobertos, né? Desculpa, os pastos estão cobertos de rebanhos, e os montes, aqui ele ainda está falando de onde ele passa, né? Por onde passas a fartura, os pastos estão cobertos de rebanho, os montes se enchem de alegria, os campos estão cobertos de carneiros, e os vales estão cheios de trigo. Tudo grita e canta de alegria, porque a natureza grita e canta de alegria, viu, igreja? A natureza também se comunica com Deus, e até a natureza louva ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Então nós vamos estar nesse momento agora, para a gente estar concluindo a mensagem. Depois a gente vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Eu quero reproduzir aqui um vídeo, né, onde mostra um vídeo lá de Meribá, né, onde aconteceu de Moisés ferir a rocha, né, na região, tá, pessoal? Não é exatamente na pedra, na montanha, né, onde aconteceu isso aí, não é exatamente, porque esse lugar onde aconteceu isso exatamente, né, esse lugar hoje pertence à Igreja Católica, né? Esqueci como é que fala, é tipo um convento de freiras, né? Então eles não é todo mundo que tem acesso. Na maioria dos cristãos, evangélicos, não tem acesso a esse lugar. Mas ele vai estar ali na região, né, no deserto ali onde tudo aconteceu. Eu vou estar passando para vocês aí, mostrando essas imagens aí, tá bom? Deixa eu soltar aqui. Cadê? Opa, peraí. Tem que soltar aqui direito. Opa, aí não é isso não, peraí. Meu Deus, soltei errado aqui. Peraí, pessoal. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu troquei. A música da Maria Maçã era aqui. E esse abençoado era aqui, ó. Agora vai. Graças a Deus, nós estamos no caminho
para o Monte Sinai. E paramos aqui com o grupo, aqui ali o ônibus, porque aqui aconteceu algo muito importante. Depois que o povo de Israel, guiado por Moisés, saíram de Refidim, então, mais ou menos aqui o povo começou a reclamar demais. Moisés, dá-nos água para beber, não aguentamos mais esse calor, e realmente aqui é muito quente, dá-nos água, dá-nos água. E Moisés, como que eu vou dar água para vocês? Então Moisés clamou a Deus, e Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou ficar no Monte Horebe, e você, Moisés, vai e fere a rocha. Que rocha? A rocha foi aquela rocha ali. Hoje não tem acesso, tá? Mas foi aquela rocha ali. O povo estava tudo aqui, essa é a região. Então quando Moisés foi e feriu a rocha, saiu uma cachoeira dessa rocha. E a cachoeira foi tão grande que deu para todo o povo beber, armazenar água, inclusive, para chegarem até o Sinai, que daqui dá uns 70 quilômetros. E o que acontece? Você nota que aqui é um mosteiro hoje de freiras, e está tudo arborizado, aqui é tudo deserto, não tem nada, mas aqui tem árvores. Por quê? Porque desde o dia em que Deus fez sair água da rocha, então se tornou somente aqui um local fértil. Então aqui se chamou Meribá, aonde a água saiu da rocha. E Deus então mostra com isso para nós que mesmo no momento mais difícil, quando não tem jeito de resolver o problema, Ele é sempre a solução. E logo depois que as águas saíram da rocha, que todo o povo bebeu da água, se fartaram, estavam saciados, felizes, imediatamente aconteceu um outro problema. Apareceram os amalequitas. Milhares de amalequitas entraram nessa região, né? Os amalequitas, lógico, queriam dominar a região porque viram a água e queriam matar o povo de Israel para se apossar de tudo. Então começou uma guerra. E aí Moisés falou para Josué, Josué, prepare os homens e vamos à guerra. Toda essa região se tornou realmente algo perigosíssimo, a guerra. E quando começou a guerra, então o povo de Israel ia contra os amalequitas, e os amalequitas vinham, eles eram mais fortes, tinham escudos, espadas, lanças, e eles vinham, e aí o povo de Israel começou a perder. Aí Moisés levantou a mão para Deus, meu Deus! Quando ele levantou a mão, veio do céu, neste lugar, uma força, um poder que deu força àqueles homens de Israel. Aí eles começaram a vencer, e os amalequitas foram indo para trás, os amalequitas para trás, e Israel ia vencendo. Só que as mãos de Moisés eram pesadas. Moisés já tinha mais de 80 anos, e ele então, a mão ficou, já não aguentava mais, a mão baixou. Quando a mão baixou, o poder de Deus não ajudou mais Israel. Aí os amalequitas começaram a atacar, e o povo foi perdendo, Aí Josué viu isso e disse, Moisés, vem aqui comigo, Moisés. Pastor Paulo, levanta a minha mão aqui. Josué ficou com a mão de Moisés levantada, segurando. E quando ele ficou com a mão de Moisés levantada, então o poder de Deus agiu e deu forças aos filhos de Israel, que então venceram os amalequitas. Glória. E aí Moisés, depois da vitória, Moisés disse, o Senhor é a minha bandeira. Glória. E Deus disse que ia exterminar, com os amalequitas. Acabou. A vitória foi neste lugar. Então aqui é um local de vitória, aonde Deus deu vitória ao seu povo. Então receba essa bênção agora na sua vida, receba forças
para vencer os inimigos, não pessoas. Vencer a doença, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer as dívidas, vencer os problemas na família. Que Deus te dê forças para você ser um vencedor. Neste local, Moisés venceu, Israel venceu. Você também venceu, em nome do Senhor Jesus. Glória a igreja. Deus. Glória a Deus. Maravilha, né? Glórias a Deus. E vocês viram aí, meus irmãos, né, a providência de Deus. E nesse exemplo que ele deu aí também, né, onde fala da guerra de Moisés, de Israel com os amalequitas, né, nós vemos o poder da intercessão, igreja. O poder da intercessão. Quando Moisés estava com as mãos estendidas, o povo estava ganhando, o povo de Israel estava ganhando a luta. Foi as mãos dele começar a baixar, aí já começou a perder. Aí, né, Josué foi lá, levantou o braço dele e a intercessão continua novamente. Então, igreja, a nossa mão, a nossa boca, a nossa mão tem poder. Amém? Então nós temos que interceder pela igreja, temos que interceder pelos nossos irmãos, né? E nunca rejeite a intercessão que vem de uma autoridade, né? Como estava ali Moisés numa posição de autoridade espiritual, né? Nunca rejeite a imposição de mão, a intercessão, porque ela tem poder. Amém, igreja? Glórias a Deus. Quero estar orando. Aleluia, glórias a Deus, agradecendo por essa mensagem. Já vamos estar já ministrando a Santa Ceia do Senhor, amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, te louvamos por essa palavra poderosa, por este ensinamento, onde nós podemos aprender aqui, Pai, de forma poderosa, Pai, com respaldos bíblicos, Pai, de que verdadeiramente, Pai, o Senhor é o Deus da providência, Pai. O Senhor não é um Deus que fica de braços cruzados, Pai, quando o Senhor ouve um fiel clamar, quando aqueles que te temem, te buscam, Pai, aleluia, aqueles que te amam, Pai, te louvam e te buscam. O Senhor é o Deus que age com muito poder, e o Senhor é aquele que ordena os céus, Pai. Aquelas pessoas te provocaram, meu Deus, e mesmo assim o Senhor deu ordem aos céus para que se abrissem, Pai, e a provisão do Senhor, aleluia, desceu, meu Pai, e atendeu aquelas pessoas que estavam ali murmurando, Pai, afrontando ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Imagina, Pai, aqueles que pedem com humildade, com amor, com temor e com honra ao Senhor, Pai. Aleluia, o Senhor escancara os céus, Pai. Nós cremos na Tua palavra, essa é a minha fé. E eu declaro, Pai, que esta é a fé desta igreja, Pai. Essa igreja está de pé por Tua causa, Pai, porque nós te amamos, porque nós te louvamos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel e o Senhor nos provê de tudo, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, não deixe que o nosso coração fique endurecido, meu Pai, quando se trata de honrar ao Senhor, quando se trata de ser fiel ao Senhor. Não deixe, Pai, que nós venhamos nos revoltar contigo, nós venhamos nos corromper, nos afastar de Ti, Senhor, aleluia, mas que nós possamos ser fiel e nós possamos honrar ao Senhor como o Senhor deve e merece ser honrado. Essa é a nossa oração, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Pastora me ajudando aqui, ela falou, foi Arão, né? Arão e U, né, que levantaram as mãos de Moisés, né? É isso. Josué estava na batalha, exatamente. Obrigado, pastora. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deixa eu tirar o vento aqui. Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 29. Que diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão
deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo seu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada um de vocês comam deste pão e bebam deste cálice. Cada um de vocês que bebam deste cálice estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que come do pão e bebe do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos estar, assim como Jesus pegou o pão e deu graça, nós também vamos apresentar os elementos ao Senhor, consagrar o pão, o vinho, vamos consagrar ao Senhor e vamos estar dando continuidade à ministração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, o pão, o suco de uva, e nós queremos consagrar, Pai. Te damos graça, Senhor, e queremos consagrar esses alimentos ao Senhor, Pai. Consagramos a Ti, Pai, este pão, simbolizando o corpo do Senhor. Consagramos a Ti também esse suco de uva, meu Pai, representando, simbolizando o sangue do Senhor, Pai. E a partir do momento que nós comermos deste pão e bebermos desse cálice, Pai, estaremos fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor, Pai. Corpo que foi transpassado, pisado, Pai, chicoteado, partido por amor de nós, Pai. Sangue precioso, puro, que foi derramado, Pai. Sangue inocente sendo derramado por amor de nós. Nós também, aleluia, tomaremos, Pai, do Teu sangue, e assim estaremos fazendo parte do corpo e do sangue do Senhor, o sacrifício do Senhor, aleluia, nós tomaremos parte, Pai, nos alcançará a partir de comer e beber do pão e do sangue do Senhor, Pai. E assim nós já Te agradecemos e Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Vocês que estão em casa, convido a pastora Camila para estar distribuindo os elementos, e você que está em casa também, já pegue o seu pão e o suco de uva. Nós vamos estar ministrando aqui, aleluia, e você vai seguindo aí o passo a passo em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos examinar a nossa própria consciência, amém, meus irmãos, e nós possamos participar do corpo e do sangue de Jesus em plena comunhão, amém? Glória a Deus. Vamos todos com um pão na mão. Nós vamos estar lendo aqui a parte B do versículo 24, que diz assim: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam o pão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui também a parte B do versículo 25. Todos com cálice na mão. Vamos ler a parte B do versículo, que diz assim: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto
em memória de mim. Amém? Todos bebam o cálice em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor nosso Deus, por este momento maravilhoso, precioso, Pai, o qual nós aguardamos, Pai, todo mês, Senhor, esse momento tão maravilhoso, onde nós renovamos a nossa aliança contigo, Pai. Nos faz, Senhor, aleluia, mais forte, Pai, para vencer mais um mês, Senhor. Revigora as nossas forças, revigora, Senhor, a nossa fé, Pai, a nossa esperança. Que a nossa esperança esteja renovada no Senhor, a nossa força esteja renovada no Senhor, a nossa visão espiritual, meu Pai, aleluia, estejam abertas, Pai, para que nós possamos ver, meu Pai, aquilo que mesmo, meu Pai, aleluia, mesmo quando a circunstância, Pai, não nos mostra, Pai, que vai acontecer alguma coisa, que é possível acontecer algo, meu Pai, na nossa vida, aleluia, nós pela fé, Senhor, pela fé nós cremos, Pai, nós depositamos a nossa esperança no Senhor, Pai. Então que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos já ver, meu Pai, mesmo que ainda não exista, aleluia, glórias a Deus, mesmo quando as possibilidades dizem que não, nós já podemos enxergar com os olhos da fé a nossa salvação, a nossa bênção, a nossa vitória, no nome de Jesus. Eu profetizo, Pai, um mês de junho abençoado, Senhor, aleluia, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós não venhamos, Pai, participar, meu Pai, das comemorações pagãs, Pai, nós nos reservamos, nos separamos para o Senhor, ó Pai, para viver as Tuas ricas bênçãos, para celebrar somente o Teu nome, que é santo, poderoso e majestoso e fiel, e pode nos dar a salvação e pode nos prover de tudo que nós precisamos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Quero já estar dando os avisos aqui. Na terça-feira temos o nosso culto de evangelismo online, tá bom? Dando continuidade à série A Essência de Jesus, nosso culto online, às 19 horas, os irmãos não percam, tá bom? Se programem para isso. Na quarta-feira tem a Quarta da Bênção, a palavra, né? Presencial e online, a Quarta da Bênção com a pastora Camila Gomes. Camila Gomes, às 19, finalmente bem cansada, viu, pessoal? Às 19 horas, os irmãos não percam, tá bom, meus irmãos? E no domingo estaremos aqui com o nosso culto da família, culto presencial e online, às 19 horas, tá bom? Vamos orar, vamos finalizar e estar trazendo a bênção apostólica também, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por mais este culto. Muito obrigado, Pai, pela presença de todos que se fizeram presente, Pai, na Tua casa. Obrigado, Senhor, por todos que se fizeram presente pela internet, Pai, unidos, conectados, unidos pela internet como igreja. Obrigado, Senhor. Seja conosco, leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor. Nos guarda, Pai, nos livra de todo mal, Pai. Repreende, Senhor. Livra-nos do terror noturno, repreende todo o mal, toda a fúria do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Todos aqueles que se levantam contra nós, que venham cair por terra, Pai, que batam em retirada, que eles possam voltar por 7 caminhos confundidos, meu Pai, para que eles nunca mais venham, meu Pai, contra as nossas vidas. Guarda nossa casa, nossos filhos, tudo que leva ao nosso nome, meu Pai, estejam guardados. Cura-nos, Pai, das enfermidades, das viroses, Pai. Cura a gripe, cura a depressão, cura o câncer. Intercedo também pela vida da minha sogra, Pai. Faz uma obra naquele coração, faz uma obra naquela vida, meu Pai, e que o Teu nome seja glorificado e que ela seja uma pescadora de alma, Pai, para a glória do Teu santo nome, que ela seja um evangelista para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Aleluia, glórias a Deus. E todo mal venha bater em retirada, toda idolatria venha bater em retirada, Pai. Toda adoração
Aquilo que não é Deus, meu Pai, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, e toda língua venha confessar que só o Senhor é Deus. Dá-nos a direção para mais um mês, para mais uma semana. Dá-nos o direcionamento e a bênção do Senhor esteja sempre sendo acrescentada em nossas vidas, e a bênção do Senhor esteja sempre nos acompanhando, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.